Conhecida pelas belezas naturais, a Chapada do Araripe, no sertão pernambucano, esconde um segredo. Aqui está a maior reserva de gipsita do Brasil e uma das maiores do mundo. No Caminhos da reportagem de hoje, você vai saber mais sobre os municípios que juntos respondem a cerca de 90% desta produção. E vai ver que ainda existem sérios problemas trabalhistas, ambientais e fiscais. Distante mais de 600 quilômetros do Recife, a estrada que leva a Chapada do Araripe é estreita, íngreme e com vários trechos esburacados. Partindo de Petrolina, no estado de Pernambuco, percorremos mais de 3 horas de carro até o nosso destino, o município de Araripina. A economia dos municípios desta região é movimentada pela produção de um pó branco, considerado ouro por aqui, o gesso. E o gesso lá de Pernambuco, ele tem um potencial espetacular, não somente em função da quantidade, a reserva mineral lá é de mais de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas, e a qualidade desse minério é espetacular, é um dos melhores do mundo. Localizado na divisa entre os estados do Piauí, Ceará e Pernambuco, o polo gesseiro é formado por 5 municípios: Ouricuri, Ipubi, Araripina, Bodocó e Trindade. Juntos, eles produzem cerca de 95% de todo o gesso brasileiro. E os números realmente impressionam. Somente nestas 5 cidades existem 39 mineradoras, 172 calcinadoras e mais de 450 empresas de pré-moldados. Juntas, essas empresas movimentaram em 2014 1 bilhão e 600 milhões de reais e geraram mais de 13 mil empregos diretos, além de cerca de 69 mil indiretos. Quando eu chegava no Araripe e via na seca, nas grandes secas, o sonho do sertanejo era pegar um ônibus e vir para São Paulo, para Brasília, para Rio de Janeiro, para ganhar a vida. E com o advento da produção do gesso, as pessoas começaram a ter condição de trabalho, emprego e renda. Praticamente não há desemprego na região. Todo mundo tem uma colocação. Apesar de toda essa capacidade produtiva, o Brasil ainda consome pouco gesso, cerca de 23 quilos por habitante ao ano. Nos Estados Unidos, um dos maiores produtores de gesso do mundo, o consumo é de 103 quilos ao ano. E o Chile, maior mercado do mineral na América Latina, consome quase o dobro do Brasil, 41 quilos por ano. Para entender todo o processo de produção, viemos até o pé da serra, onde fica a maior reserva de gipsita do mundo. E é em Ouricuri, no interior do estado de Pernambuco, que fica a maior mineradora de gipsita do Brasil e da América Latina. A São Jorge produz mais de 450 mil toneladas do minério por ano. Daqui, o minério é levado para as calcinadoras, onde a gipsita é moída, desidratada e dá origem ao gesso em pó. O de melhor qualidade, conhecido como gesso alfa, é utilizado na área da saúde para a fabricação de moldes dentários, por exemplo. Já o gesso beta é utilizado na construção civil. Uma tonelada de gesso comum para a construção civil, sem aditivo, é em torno de 150 a 170 reais a tonelada. E esses gessos especiais, eles variam de 600 a 1.000 reais a tonelada.
E é nesta etapa da produção que os principais problemas aparecem. Trabalhadores sem máscaras, luvas e óculos. Nas fábricas, o pó de gesso domina o ambiente e fica difícil respirar. O que me chama mais a atenção no polo gesseiro é esse trabalho extremamente insalubre, é um trabalho degradante. Os trabalhadores eles não utilizam equipamentos de proteção individual. E eu não estou dizendo aí nem que o mais importante seria o equipamento de proteção individual. O importante nesse caso seria proteção coletiva. João trabalha pouco mais de 6 meses nessa calcinadora. Ele é responsável por limpar a fábrica. Quando chegamos, ele estava sem óculos de proteção, em meio ao pó de gesso. Antes de vir trabalhar na fábrica, João tinha outro ofício. Eu era agricultor, quer dizer, sou, né? A agricultura tá ruim para a chuva. Aí o jeito é trabalhar no gesso mesmo. Quando pergunto qual é a parte ruim de trabalhar no gesso, ele hesita. Parte ruim? Parte ruim é ruído, calor, só. Não precisamos procurar muito para encontrar outros flagrantes de irregularidades. Boa parte das empresas que visitamos desrespeitam as leis trabalhistas sem cerimônia. A alimentação dos fornos, por exemplo, é feita pelos trabalhadores manualmente, sem qualquer proteção. Nas fábricas, funcionários ainda carregam nos ombros placas que pesam cerca de 8 quilos. Hoje, algumas empresas já possuem um sistema chamado de carrossel, onde o gesso é injetado nas formas automaticamente. É numa dessas empresas que encontramos um grupo de mulheres gesseiras, algo bem raro na região. Graças ao novo sistema automatizado, elas puderam ser contratadas. É um sistema que produz a placa com rapidez e pela praticidade de fazer a ocupação da mão de obra feminina. Coisas que é difícil aqui, a ocupação para a mão de obra feminina aqui em nossa região. Maria do Socorro trabalha aqui há 5 meses. Ela é responsável por desenformar a placa e limpar o molde. Antes do emprego no gesso, trabalhava como diarista. É por causa do ganho, né? Que a gente ganha bem melhor, mas em compensação muito pesado. Quanto mais ou menos pesa uma placa? Mulher, eu acho que no mínimo é uns 8 quilos, no mínimo. Tem delas que pesam até 11 quilos. Questionados sobre o desrespeito às leis trabalhistas, a resposta dos empresários é sempre a mesma. Nós fornecemos equipamento de proteção, então nós temos um trabalho constante com a utilização dos EPIs, que é obrigatório, a obrigação da empresa fornecer e deles utilizarem. Ele diz que o capacete incomoda, que a máscara incomoda, mesmo sabendo que isso aí é prejudicial para a saúde dele, ele recusa a usar esse tipo de equipamento. Existe um mito, né, que é muito mais fácil para o patrão impor o uso do equipamento individual e responsabilizar o trabalhador pela sua proteção. Mas o equipamento de proteção individual não foi feito para ser utilizado durante toda a jornada de trabalho. Ele é para ser utilizado em momentos críticos onde você não tem medidas coletivas de proteção. Com medo das consequências, muitos empregados se calam diante das irregularidades. Sempre os trabalhadores têm medo de perder o emprego. Pior para o trabalhador na cabeça dele, porque nós temos uma seguridade social muito vulnerável, não é? Muito de ideologia patronal. Ele sabe que se eles perderem o emprego e depender do INSS, eles vão entrar num processo de humilhação e de sacrifício muito maior. Então eles se submetem àquelas condições de trabalho para não perder o emprego. Então muitas vezes a gente pergunta para o trabalhador se a gente vai visitar uma fábrica, naquele ambiente, ele vai dizer que não tem problema. Aí se você vai na casa dele, se você garante o anonimato dele, se você vai no sindicato, o sindicato garante que o nome do trabalhador não vai aparecer, não aparece imagem nem nada, ele conta exatamente os problemas. Hein? Olha, essa é uma realidade que existe, né? Em qualquer, não é só do ramo gesseiro, né? Em qualquer atividade há sempre aquela resistência dos funcionários de ingressarem na justiça
por isso que a grande maioria não entra na justiça enquanto está empregado. A Justiça do Trabalho realmente ela funciona como uma justiça dos desempregados, porque só depois que o empregado sai da empresa é que ele vai em busca dos seus direitos trabalhistas. Se nas grandes empresas o problema é a falta de equipamentos de proteção, nas pequenas a situação não é diferente. São várias fabriquetas de blocos e placas espalhadas por toda a região. Nesta aqui, em Araripina, encontramos Alex. Há 2 anos, ele montou a própria fábrica de placas de gesso. Com o auxílio de um funcionário, ele produz 200 peças todos os dias. Alex bate o gesso, mexe daqui, despeja dali. O corre-corre não para. Não, a pessoa não para, tem que fazer, né? Ele não interrompe a produção nem para dar entrevista. Eu comecei a trabalhar com gesso, eu tinha 15 anos. Hoje eu estou com 31. Alex conta que ainda não formalizou a empresa. Consegue lucrar cerca de R$1.000 por mês, com o que vende para outras fábricas. Eu trabalhava numa fábrica dos outros e hoje eu estou trabalhando para mim hoje. E aí, aqui na tua empresa você tem registro formal ou não? Ainda não. Não tem? Não tem. O ajudante de Alex é o seu José Humberto, que recebe R$130 por semana, menos de um salário mínimo por mês. Ele é responsável por colocar as placas para secar. Quando chove, é ele quem cobre o gesso com lonas. O rosto, marcado pelo sol e a exposição constante ao pó, fazem os 46 anos de idade de seu Humberto parecerem bem mais. Que de roça não existe quase, né? Outro emprego não tem, só o gesso mesmo. Tem muitas fábricas de gesso aí. Empregado avulso, como aqui é conhecido quem trabalha sem carteira assinada, parece ser comum aqui no polo gesseiro. Tem muitos trabalhadores na nossa região. Esses novos patrão que está tendo nessas empresinhas novas, um bocado, quando eles vêm às vezes a registrar a carteira, 6 meses, 8 meses, entendeu? Que passam até 1 ano sem carteira assinada. Nós temos uma informalidade alta, né? Então são trabalhadores que estão sendo postos a risco, que estão com a vida, arriscando as suas vidas, ou no mínimo a saúde, né? E que podem ficar desamparados perante a Previdência Social, porque não estão ali formalizados. Coberto de gesso da cabeça aos pés, sem máscara ou qualquer outro equipamento de proteção, Francisco descarrega sacos e sacos de gesso todos os dias. Ele trabalha para uma empresa de porte médio do polo gesseiro de Araripina. É um avulso. Nunca trabalhei fechado. As pequenas só é avulso também. As grandes é que pega fechado. Mas só pega também quem tem um estudinho. Quem não tem estudo, não pega também. Com o rosto branco de gesso, Francisco afirma que está ciente dos problemas que o gesso traz à saúde. Só que é o seguinte, incomoda mais a parte da gente, né? Por dentro. Aí o cara tem que tomar uma de vez em quando para limpar os peitos. Quando a semana tem muitas entregas, ele recebe R$250, dinheiro que sustenta as 5 pessoas que vivem na casa dele. É pouco demais, mas pouco com Deus é muito, né? O dono da calcinadora, onde trabalha Francisco, nega contratar funcionários sem registro. Só trabalha registrado, porque entra ali é 1 mês de teste, se aprovar, a gente deixa, pede o registro, os documentos para registrar, tá entendendo? Nós não trabalhamos com... Nós nunca tivemos problema nós nunca fomos lá no Ministério do Trabalho, não, para resolver bronca de funcionário, não. Até hoje, graças a Deus, pode procurar aí, pode caçar, que eu não tive, não. Nunca tive uma passagem do... Para o presidente do Sindicato das Indústrias do Gesso, assim do Gesso, todas essas irregularidades trabalhistas só ocorrem por causa da falha na fiscalização. A fiscalização vai lá uma vez no ano, passa 2 anos sem ir. Quando vai, faz o maior alvoroço para aparecer na televisão, muitas vezes. Não faz um trabalho perene, não faz um trabalho educativo. E que, de certa forma, prejudica não só
a empresa e prejudica o trabalhador. Na medida em que nós vamos, nós fiscalizamos, nós inspecionamos, nós chamamos para firmar termo de ajuste de conduta, nós ajuizamos ações e orientamos. E quando nós retornamos, muitas vezes a situação é a mesma. Então eles têm conhecimento das irregularidades que existem. Não precisa o Ministério Público do Trabalho chegar lá para dizer. Eles sabem qual é o grau de risco da atividade deles, eles sabem qual é a poeira que eles produzem. Apesar das controvérsias em torno das condições de trabalho, João, Maria, Francisco e todos os que vivem do gesso não desistem e continuam fazendo planos para o futuro. O sonho era fazer um próprio negócio para mim. Eu acho que o meu maior sonho mesmo é um dia Deus me dar a condição de eu poder ajudar a minha mãe. É por isso que eu mais trabalho. Aí é o seguinte, o emprego que eu realizo mais é esse aqui mesmo e um dia Deus me ajudar, tocar a vida para frente e sair desse emprego, ganhar uma coisa mais melhor. E no próximo bloco você vai ver que a sonegação de impostos ainda é um dos principais problemas do polo gesseiro. Voltamos já. Elas estão espalhadas por toda a cidade. Por todo lado que se olhe, há uma pequena fábrica de placas e blocos de gesso. E são elas que movem a economia de Trindade, um município com pouco mais de 26 mil habitantes, segundo o IBGE. E foi caminhando pela cidade que encontramos Josimar. Já era fim de tarde, mas ele ainda trabalhava. Sozinho, Josimar produz manualmente 750 blocos por semana. Trabalho árduo para um homem que carrega gesso em todas as partes do corpo. Ele conta que já trabalhou em algumas calcinadoras, mas há 4 anos juntou dinheiro e conseguiu construir este pequeno cômodo também feito de gesso. Achei melhor, né? Trabalhar para mim mesmo, para ver se melhorava mais. Para conseguir pagar as contas, ele trabalha dia e noite na pequena fábrica. Às vezes eu saio daqui de noite. É o jeito, tem que dar a mantença dos meninos, aí tem que ficar até de noite, né? Dá para ganhar a feira mais. Josimar nos convida a conhecer sua família e sua casa. Tudo conquistado com muito suor ao longo de 15 anos de trabalho no gesso. Seu Josimar sustenta toda a família com dinheiro vindo dos blocos de gesso. Por mês são mais ou menos R$ 1.500. Mas a esposa dele conta que nem sempre Josimar consegue vender todos os blocos em um mês. Ali é dele mesmo, mas ele não tem o dinheiro todos os meses. Assim, porque a gente que é fichado, tem dinheiro todos os meses certo, né? E ele não tem, não. Ele tem que passa de 1 mês, 2 meses sem vender bloco. Como é que faz para dar conta de tanto filho? Mulher, é sufoco, viu? É sufoco mesmo. Tem mês, quando o mês não tem, nós passamos assim, revirando assim. De pouquinho, até quando chega o dia dele vender os blocos e fazer a feira. Apesar de todas as dificuldades, Majuelze conta que a vida melhorou. Tá, mas melhor. Assim, eu já sofri muito e tá mais melhor. A empresa de Josimar não é registrada e ele conta que vende para quem se interessar. O senhor dá nota? Alguma nota? Não tem nota não. Não tem CNPJ? Quem compra é eles, a nota é eles aí. Pequenas fábricas como a de Josimar, que vendem produtos sem nota fiscal, são comuns nos municípios que compõem o polo gesseiro. Na sua simplicidade, ele não sabe que está cometendo um crime, o de sonegação fiscal. Ele sempre leva com nota, né? Agora eu não sei onde é que eles fazem, acho que eles fazem com a nota do gesso, não? Deve ser, né?
Segundo a lei, é crime fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata ou nota de venda e negar ou deixar de fornecer nota fiscal ou documento de venda de mercadoria ou prestação de serviço. A pena para este crime é de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Mas o crime fiscal na região vai além. Existem várias empresas de fachada que vendem notas fiscais. Começamos a investigar como funcionava o esquema. Em Araripina, a maior cidade do Polo Gesseiro, com mais de 80 mil habitantes, tivemos algumas pistas. As gravações foram feitas com o celular e com nossa câmera à distância. Nosso produtor se passa por um comprador de placas. Pergunta para o funcionário da pequena fábrica como faz para comprar e transportar os produtos até a sua suposta empresa em Minas Gerais. É que eu estou entrando no ramo agora e eu tenho uma loja de material de construção, tá entendendo? Aí o que ocorre? A procura muito por divisória, para dividir esses escritórios. E a fiscalização de nota, essas coisas, como é que a gente faz? Ele não tem registro formal e explica todo o esquema. É o seguinte, eu tenho uns peixes daí que o senhor sabe qual é o sistema de nota fria? Não, nunca fiz não. Tem a boa e tem a fria. A boa é mais cara e a fria é boa porque é assim, passa do mesmo jeito e é mais barato. É mais barato. É. Mas eu consigo aqui? Você se informa com os carregadores ou com porque justamente os carregadores que falar o Ichapa que carrega. É, justamente. Os caras que carregam o caminhão. Justamente. Vamos a um dos postos de gasolina da cidade. Em alguns minutos, nosso produtor encontrou uma pessoa que conhece bem o esquema. Aí eu estava querendo ver onde é que eu consegui uma nota. Sim. Mas se eu olhar quantas toneladas? Só 100 mil quilos? É, meu caminhão pequeno, é uma Mercedinha. Não, você vai pagar o preço da nota de 15 mil quilos, se você for querer comprar a nota. E depois orienta. Aí você vai lá, compra o material, aí você pode ir lá comprar o material, pode vir, quando você vir eu já tenho um cara aí que já vai lhe levar para resolver esse problema aí. 2 horas depois da negociação, voltamos ao posto para buscar a nota. Mas aí a conversa já foi diferente. Ninguém sabia de nada. Nos informaram que conseguiríamos a nota no posto fiscal, que fica na divisa entre Pernambuco e Piauí, e somente legalizada. Tira da coletoria mesmo, no posto fiscal mesmo, ele lhe dá uma nota carimbada, você paga tudo certinho, é lá, só tira lá. Agora vai, se você tiver um mototáxi conhecido ou ele tiver um mototáxi, vai lá, pega pra você, leva seus dados e pega pra você o mototáxi. Aí não precisa levar nada? Tem que levar os dados da empresa, certinho, tudo certinho, os dados do motorista, tudo certinho, se não for, não tira. Depois de 2 dias, entre idas e vindas ao posto de gasolina, conseguimos fechar a entrega da nota. Desta vez, em outro local. Pagamos R$ 150 pelo documento, que tem valor total de R$ 1.140. Passou o Ibó, que já é dentro da Bahia, saiu do Ibó e de Pernambuco. Aí passou o Ibó, já está na Bahia, pronto. Aí só vai ter no caso, só no Ibó, fiscalização, né? Só no Ibó. Passou o Ibó, pronto, você já leva o seu CMS crédito. Ah, velho, valeu. Valeu mesmo. Valeu, garoto. Este professor de Direito da Universidade de Brasília assistiu às imagens e apontou cada uma das irregularidades cometidas. Esse primeiro vendedor, a irregularidade que ele pratica é não ter o negócio dele formalizado. Ele realiza a produção do gesso, mas não tem nenhuma empresa que possa formalizar isso. Está sonegando, ele está com um negócio que formalmente não existe. E esse outro cidadão? Bom, ele está emitindo uma nota fiscal referente a uma operação simulada, uma operação que não ocorreu dentro da empresa dele, para acobertar a irregularidade do outro, que não tem empresa efetiva. Então, ainda que ele pague os tributos, ele pode estar colaborando com a sonegação de alguém. Está emitindo uma nota fiscal fraudada. A nota fiscal está no nome da empresa Damiana de Carvalho Derivados ME. Todos os dados fornecidos por nossa equipe, como o nome do comprador e o endereço de entrega, são falsos.
assim como dos 180 metros quadrados de placa e 3 toneladas de pó de gesso. Este auditor fiscal da Secretaria da Fazenda de Pernambuco nos explica que todos os caminhões devem parar na barreira fiscal e apresentar a nota, mas admite que é impossível dizer se uma nota, como aqui nós temos, é falsa ou verdadeira. Essas empresas colocam laranjas, emite as notas fiscais, vende para as empresas fora e não recolhe o ICMS. Quando a gente vem descobrir, já está num estágio bem avançado de sonegação fiscal. Essa nota fiscal tem toda a formatação de uma nota fiscal real. Então é uma simulação que em direito penal a gente chama idônea. Isso aqui não é uma falsificação grosseira, é uma falsificação que pode levar ao crime de sonegação. Descobrimos que a empresa foi aberta em fevereiro de 2014 e que tem o nome fantasia de Placas Manuíno. Na internet, não existe telefone ou qualquer e-mail da empresa de placas. Depois de recebermos ameaças, nossa equipe não conseguiu ir até a suposta sede da fábrica. O que acontece aqui na região é que muitas empresas fantasma são inscritas legalmente na Secretaria da Fazenda, tem autorização, o certificado digital de emitir essas notas, e as notas vêm legais, não tem como a gente descobrir. Entregamos a nota fiscal juntamente com as imagens para a Secretaria da Fazenda de Pernambuco. Segundo o órgão, eles vão apurar as denúncias. No fim de 2014, uma operação da Receita fiscalizou várias empresas do polo gesseiro. 6 foram fechadas e 11 pessoas presas. Só nos últimos 3 meses do ano passado, a Secretaria da Fazenda estima que deixou de arrecadar mais de 100 milhões de reais. Perde tanto o governo estadual como o federal. O estadual vai perder o ICMS, o federal vai perder o IPI, o PIS, a COFINS e eventual imposto de renda. O que poderia ser feito para a diminuição dessa sonegação? Para esse impacto ser menor? Eu acho que deveríamos intensificar essas operações. Essas operações têm resultado. E também a participação da própria sociedade, porque tem muitos contribuintes que trabalham honestamente. E denunciar. A Secretaria da Fazenda tem uma ouvidoria, o número do telefone é 0800 285 1244. Pode entrar também no site da Cefaz, tem um link da ouvidoria e fazer essa denúncia também por escrito. Há um formulário lá que o cidadão ou até aquele que está se sentindo lesado, então pode ser feita essa denúncia e intensificar essas operações de fiscalização, essas operações realizadas juntamente com a Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária. A gente precisa criar o ambiente de conscientização e de eficiência do ponto de vista arrecadador, para que a gente não deixe essa informalidade se perpetuar e ser tão grande que eu acho que aqui beira os 85% de informalidade no polo gesseiro. Se torna uma concorrência desleal. Nós pagamos todos os impostos, enquanto que uma outra empresa adquire uma nota fiscal de um laranja, e comercializa o seu produto sem levar em conta a oneração desses custos de sonegação. Valeu, garoto. Tu vem aqui de mês em mês, né? A cerveja. Valeu. Não sei como é que vai ser não, cara. Eu vou tentar aí. Deus acompanhe um pouco. Valeu, obrigadão. E no próximo bloco você vai ver os problemas ambientais gerados pelo polo gesseiro e vai conhecer um projeto que promete trazer energia limpa para a indústria. Voltamos já. Olhando de longe, até parece um nevoeiro.
Mas se observarmos melhor, veremos que esta névoa branca, na verdade, é pó de gesso. O ar nos municípios da Serra do Araripe é sempre assim. É impossível conhecer as pequenas fábricas sem ficar assim, toda cheia de gesso. Mas por aqui, o gesso também ganha outras formas e é a principal matéria-prima na construção das casas. Quem vive nestes bairros já está acostumado com a poluição causada pelo pó. Nós temos, além da produção de poeira em excesso, que vai trazer prejuízo ao trabalhador, prejuízo do ponto de vista social, e não apenas ao trabalhador, ele é diretamente afetado, mas a poeira ela se alastra por toda a cidade, então vai atingir o trabalhador, vai atingir a comunidade de uma forma geral. Perto das indústrias, os resíduos de gesso já afetam o meio ambiente. E claro, a saúde humana. Mas há quem negue. O pó do gesso ele traz, quando aspirado durante longos períodos, ele pode trazer vários problemas pulmonares. Não. Não? Não. A fibrose pulmonar, não. Bronquite pulmonar, não. Não. E por que tem tanta gente, então, com problemas pulmonares na região? Não tem. Essa é a questão. É um clichê dos empresários no sentido de fugir da sua responsabilidade, de não assumir responsabilidade. Óbvio que traz riscos para a saúde, e a gente pesquisou, e outras pesquisas também já mostraram isso. A literatura é cheia de dados sobre isso, então não falta informação de que traz, sim, riscos para a saúde. O estudo da Fiocruz dividiu as possíveis doenças geradas pelo gesso de acordo com as etapas de produção. Na mineração, por exemplo, o trabalhador pode perder a audição e desenvolver problemas cardíacos e circulatórios. Já na calcinação, a exposição constante ao pó pode gerar distúrbios neuropsíquicos e também alguns tipos de câncer, como o de pulmão, por exemplo. E na confecção de pré-moldados, uma das preocupações é o desenvolvimento de problemas na coluna, como hérnias e lesões. Irmã Fátima é assistente social do único hospital de Araripina. Ali são atendidas cerca de 3.000 pessoas por mês. Segundo ela, em média 100 pacientes procuram ajuda médica por problemas de saúde causadas pelo pó do gesso. Muita falta de ar, muita gripe mesmo que eles têm, né? E problema de pneumonia, muitas coisas assim que são as mais frequentes que aparecem aqui. As pessoas chegam aqui, elas fazem a relação direta de que é porque eu estou no meio do pó de gesso ou não? Não. A maioria talvez nem percebem que é por isso, que é por causa do pó do gesso. As queixas mais comuns dos trabalhadores em relação ao gesso são as doenças respiratórias, né? São as pneumoconioses, que são doenças onde partículas sólidas se depositam dentro do pulmão. Rinites, sinusites e as pneumoconioses. Além de outras doenças dermatológicas, como o contato permanente com o gesso, que ele é um produto que é rico em enxofre, e as conjuntivites também, que são inerentes ao trabalho do gesso. Em um bairro de Araripina, onde se concentra a maior parte das fábricas de placas e blocos, encontramos Damião descarregando sacos de gesso. Com luvas e máscara, ele diz ter medo das consequências de inalar o pó. Eu gosto de cuidar da minha saúde. É porque eu vejo isso aí depois que morre na água, vira... Ó, isso aqui é dele, ó. Isso aí dentro da gente fica desse tipo também. Fica duro pra caramba. Aí eu tenho medo. Há 15 anos no gesso, ele garante que nunca trabalhou sem proteção. Eu usava um pano, que eu tinha medo de gesso. Eu cheguei em São Paulo, eu usava o pano daqui, amarrava bem amarradinho e não pegava nenhuma poluição. Porque isso aqui corre risco na saúde, ele preda, só vai engolindo esse bicho aqui, ele vai morrendo aos pouquinhos lá dentro. Nas indústrias é difícil encontrar quem assuma ter algum problema de saúde por causa do pó de gesso, mesmo que os olhos irritados não neguem o problema. Trabalhar na roça. Na roça? É. E por que você saiu da roça? Porque é mais ruim que aqui é melhor do que lá, ganha mais um pouco. Na roça não dá para dar de comer os meninos, não. O gesso não te dá alergia?
Michel vive em meio ao pó, apesar de afirmar que não tem qualquer problema de saúde, assume. Só quando tá de noite que passa um soninho. Seu Carlos dedicou ao gesso toda uma vida. No gesso desde quando eu nasci. Eu trabalhei de escritório, balança, de motorista, de operador, de mecânica, de operador de escavadeira e ultimamente estou sendo supervisor de britagem. Na nossa região, Trindade e Ipubi já nasce na área do gesso. Já nasce praticamente dentro? Já nasce gesseiro. Hoje ele trabalha em uma mineradora, menos exposto ao pó. Você trabalha aqui nessa área aqui, essa pedra aqui é crua. Você sai da mineração para passar nesse sistema aqui, é totalmente diferente de quando vai para a calcinação. O material lá já é cozido. Quando você, por exemplo, aqui a gente vai lavar, sai o material, lá não, a prega. No olho irrita. Mas revela que ganhou um problema indesejado da época em que era empregado de uma calcinadora. No início, há 20 anos atrás, tudo era mais difícil. Ninguém usava nada, era sem nem bota não tinha. O que o senhor sentia? Eu sentia asma. Falta de ar. Falta de ar. Além dos problemas de saúde, o medo de perder o emprego por causa dos acidentes de trabalho assombra os trabalhadores. Muitas pessoas são acidentadas de trabalho e chegam aqui e dizem que foi acidente de moto, que é porque estava indo no trabalho, essas coisas assim, que são uma certa desculpas que são dadas pela população, né, trabalhadora do gesso, e que a gente percebe claramente que não é. Seu Amadeu tem 2 filhos trabalhando no gesso e não esconde o medo. Eu não vivo bem, agradeço a Deus pelo trabalho que eles têm, né? A gente nasceu para trabalhar e gosta do que faz, mas a gente tem medo por causa da saúde, que é em primeiro lugar. Outra questão polêmica no Vale do Araripe é a matéria-prima usada na produção do gesso, o coque de petróleo, um combustível que pode ser cancerígeno. É essa pedrinha aqui, ó. Esse é o coque do petróleo. Aqui é a borra do petróleo, na verdade, né? E ainda é uma das saídas aqui para a região. Infelizmente, eu não vejo como uma matriz energética para consumo, para fabricação de gesso. Fere muito o meio ambiente e, inclusive, na situação de emissão de gases de efeito estufa. Ele é altamente poluente. Essa calcinação do coque verde de petróleo possibilita uma exposição das pessoas a gases que são carcinogênicos. Aí tem furanos, hidrocarbonetos aromáticos diversos, tem dioxinas. Então, essa é uma situação muito grave também, que faz parte da cadeia produtiva do gesso. A gente está fazendo o trabalho de retirada das empresas e exigindo cada dia mais que as empresas se enquadrem dentro de todos os processos ambientais, né? de colocação de filtros de manga, de colocação de retenção de fuligem, para que isso não vá para o meio ambiente. Isso aqui é bambu picado. O que é que acontece? O pessoal, eles usam lá para fazer celulose. E aí a casca do bambu, aquela capa seca do bambu, eles usam muito miolo, né? E aí eles picam aquela capa mais grossa do bambu, que é a casca, e revendem como matriz energética. Aí nós usamos aqui, algumas empresas aqui do polo usam, porque é muito boa para queima. Uma das outras matrizes energéticas nossas é o coque de petróleo, que graças a Deus nós estamos se saindo, porque além de ser dolarizado, o custo é bem maior, né? Porque a CPRH, que é o órgão que fiscaliza, está sempre acompanhando aqui por conta de poluição, esse tipo de coisa. E justamente por conta desses motivos nós estamos saindo do coque, estamos mudando para biomassa. As empresas que não usam o coque nem a biomassa acabam abastecendo os fornos com lenha. Muitas vezes, madeira da caatinga. O óleo gesseiro, na realidade, ele funciona como um indutor do desmatamento da caatinga, né? E nesse processo de utilizar a lenha da caatinga, muitas das empresas que operam naquele polo acabam induzindo as pessoas a retirar ilegalmente a lenha da caatinga e a venderem para o polo gesseiro. Em Araripina, encontramos alguns caminhões com lenha. Os motoristas não quiseram gravar entrevista,
mas garantiram que era madeira de cajueiro, portanto, legal. As empresas que utilizam lenha para alimentar os fornos garantiram que é madeira com registro nos órgãos de fiscalização ambiental. Nós temos 3 tipos de matriz energética aqui, oriunda de material lenhoso. Frutífera, exótica, que é a algaroba ou eucalipto, e a lenha de manejo, que é uma lenha certificada pelo IBAMA e pela CPRH aqui do nosso estado. A gente faz o possível para trabalhar certo, comprando as lenhas tudo documentadas. Aí nós compramos uma parte comum e a maioria nós estamos usando algaroba e a lenha de caju. Mas este diretor do IBAMA revela que o número de denúncias por uso de madeira ilegal é cada vez maior. Em 2014, nós fizemos 127 autos de infração em razão da exploração ilegal da caatinga, que redundaram aí em quase 45 milhões em multas por receptação ilegal de produto da caatinga. A questão do uso da madeira da caatinga já melhorou e muito. Apesar da gente estar distante dos grandes centros, isso gera uma dificuldade em questões de fiscalização, mas a consciência empresarial tem melhorado. Mas quem vai ao Araripe não precisa andar muito para encontrar madeira da caatinga, entre a lenha considerada legal. Em uma dessas empresas encontramos seu Expedito. Há 19 anos no gesso, ele faz um pouco de tudo. Na falta de quem trabalhe no forno, lá estava ele. Claro, sem qualquer proteção. A minha área mais que eu trabalho mais aqui é só fazendo as fábricas, construindo forno. Ele conta que trabalhava na agricultura, mas a falta de chuvas fez seu Expedito mudar de área. Plantava milho, feijão, mamona, fava, tudo isso. E por que o senhor saiu da roça? É porque o negócio ficou meio difícil, né? A agricultura é difícil para se viver, então tive que caçar outro rumo, né? Mesmo enfrentando as altas temperaturas do forno, ele não reclama. Dá para escapar, né? Dá para ir vivendo. Dá calor, mas é um jeito, né? Fazer o quê? Que não tem outra obsessão, né? Bondade o cara não encontra. E se o cara não fizer desse jeito, aí o cara não trabalha, né? Apesar de todas as dificuldades, ele não pensa em parar e se conforma. Meu sonho agora é chegar algum dia quando eu me aposentar e pronto. E já tô bem já tô bem avançado na idade, né? Então não adianta mais pensar muito o futuro lá na frente, né? O presidente do Sindugesso, o sindicato que representa as grandes empresas do polo gesseiro, admite que ainda é difícil e caro conseguir madeira ecologicamente correta. Mas acredita que o uso de madeira da caatinga diminuiria se órgãos de proteção ambiental facilitassem o manejo florestal nas terras da região. Grande dificuldade em relação ao manejo florestal é, primeiro, a questão fundiária. A grande maioria lá não tem as terras escrituradas e averbadas. Os órgãos que podem proporcionar a autorização do manejo florestal são extremamente lentos, não vão acompanhar, passa mais de 1 ano, 2 anos para irem fazer um atendimento a um projeto de manejo. Então, a burocracia é tão grande que dificulta. Então, para o pequeno microempresário, quando se impõe uma dificuldade pela necessidade de sobrevivência dele, muitas vezes ele tem que ir para uma certa ilegalidade. Mas já existem outros projetos de fonte energética sustentável. Na região de Marcolândia estão sendo instaladas 2.000 torres para captação de energia eólica, o maior parque da América Latina. Além da energia dos ventos, há quem já esteja pensando em aproveitar o sol, presente o ano todo na região. Este é o projeto de 13 engenheiros do SESI de Araripina. O projeto nasceu na necessidade de um programa de incentivo que o SESI Regional Pernambuco criou de inovação dentro de processos das suas unidades no estado. Então a gente, como já trabalha há muito tempo aqui na região e sabe do potencial que existe de energia solar e que não é aproveitado,
a gente vislumbrou a oportunidade de estar apresentando um projeto de autossustentabilidade para a unidade de Araripina. O diferencial é que você vai ter aí a garantia de energia elétrica. Embora no país as quedas com energia tenham reduzido, mas nós temos aí um projeto que ele capta a energia do sol e aqui a gente tem sol em abundância. Países que têm uma capacidade de geração menor que isso, né, tem a energia fotovoltaica bem difundida. Então, por que a gente, com o potencial que nós temos, por que a gente não começar a inserir isso aqui no SESI e, quem sabe, ultrapassar aí as fronteiras aí do portão e poder aplicar isso também nas indústrias. O projeto ainda está em fase de análise e testes, mas os engenheiros já visualizam um mercado promissor. A princípio, a gente vê a possibilidade dela ser aplicada logo de partida nas fábricas de pré-moldadas, né, que usam o processo direto da energia elétrica como funcionamento da parte de equipamentos, né? Para as indústrias do polo gesseiro, além da mudança na matriz energética, a conclusão das obras da Transnordestina, que promete ligar as cidades da região até os portos no Recife ou em Fortaleza, pode impulsionar o setor. A Transnordestina, ela serve como fonte de logística, né? A gente vai poder chegar aos portos de Pecém e aos portos de Suape de maneira com um custo bem menor. E daí tentar a questão da exportação, ou então a questão de colocar nos grandes centros como São Paulo e Rio o gesso através do navio. Nós acreditamos que com a conclusão da Transnordestina dá para você, no sistema multimodal, você estar mais próximo do cliente. Então, com isso, a gente acredita que a gente venha a ter uma redução, né, na logística aí do transporte aí do gesso e trazendo uma maior competitividade para o polo gesseiro do Araripe. Todas essas mudanças são fundamentais para quem vive e sonha com mais conquistas vindas do trabalho no gesso. O meu sonho foi eu conseguir trabalhar para mim, hoje eu estou trabalhando. E nessa correria, eu estou feliz. Em 15 anos eu já consegui 2 casas, fora o estudo das filhas, que material escolar, tanta coisa, entendeu? Eu tenho 4 filhas, então tudo isso foi tirado do gesso. Eu já estou feliz com isso. O Ministério Público do Trabalho ele vai defender os direitos dos trabalhadores, pensando do ponto de vista coletivo. Há possibilidades de se fazer um trabalho seguro, um trabalho que não seja degradante, um trabalho que traga dignidade ao trabalhador. E o sonho nosso hoje, de cada um, é a gente ver cada vez mais crescendo, principalmente a nossa área do gesso. Crescer porque o futuro tem os nossos filhos, nossos netos, que vai depender. Pensar em Araripina, Ipubi, Trindade, Uricuri é pensar em gesso, é pensar em uma cidade branca, é pensar em neve, em pleno sertão.